Bom, então, na última aula, você andou viajando um pouco nos devaneios de gênero, não é mesmo? Se você saiu intacto da aventura, se você conseguiu voltar para a hora de hoje com a cabeça do lugar, e se você ainda sabe o que é pau, o que é pedra, então se prepara, porque a Judith Butler parece querer avançar um pouco mais, Pois ela deixa entender que, além do gênero, talvez o sexo também seja uma construção social. Olha o que ela fala aqui. A distinção entre sexo e gênero serve o argumento segundo o qual o gênero é culturalmente construído. Tudo bem. Portanto, o gênero não seria nem o resultado causal do sexo, nem seria aparentemente ligado ao sexo. Tá. Se o gênero representa os significados culturais que o corpo sexuado assume, então não se pode dizer absolutamente que o gênero seja a consequência do sexo. Bom, além disso, mesmo que em sua morfologia e constituição os sexos pareçam ser binários, não há razão para presumir que os gêneros devam também continuar sendo dois. Tudo bem. Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente independente do sexo, o gênero se torna uma artificialidade livremente flutuante. A consequência é que homem masculino pode significar tanto um corpo feminino quanto um corpo masculino, e mulher e feminino podem significar tanto um corpo masculino como um corpo feminino. Legal, né? Olha só. Então, se o caráter imutável do sexo for contestado, talvez esta construção chamada de sexo seja tão culturalmente construída quanto o gênero. Na verdade, talvez ela já tivesse sido sempre gênero. Essa construção, então, chamada de sexo. Vamos reler isso, então. Se o caráter imutável do sexo for contestado, talvez esta construção chamada de sexo seja tão culturalmente construída quanto o gênero. Na verdade, talvez ela já tivesse sido sempre gênero, com a consequência de que a distinção entre sexo e gênero termine por não ser distinção alguma. Ai. Bom, escuta bem, em termos mais simples, se eu conseguir então traduzir isso em termos mais simples, ela insinua que dividir os seres humanos em sexos é tão errado, tão artificial, quanto atribuir-lhes papéis de gênero. Então, beleza, ela deveria reclamar com a dona natureza, então. De qualquer forma, isso deixa vislumbrar uma ampla margem para desvaios futuros. Quer dizer, a Judith Butler, na realidade, é uma lésbica que racionalizou o próprio problema, até com certo brilho, tem que se admitir. Ela enfrentou as dificuldades da adolescência nos anos 70, e segundo ela sofreu rejeição da condição, não é mesmo, no meio escolar, e achou finalmente uma legitimação nas correntes pós-modernistas, desconstrutivistas e tudo aquilo. Então, presta atenção, vamos tentar resumir. Os anos 70, 80 produzem os ingredientes. Então, nós temos primeiro o dualismo corpo-psique. Pronto. Então, você pode ter um corpo de homem, mente de mulher, tudo bem, é dual. A luta de sexo igual luta de classes. Então, luta entre antagonismo entre homem e mulher no casamento monogâmico é o protótipo da luta de classes, não é mesmo? Origem de todas as desigualdades na família heterossexual
pela opressão patriarcal, não é mesmo? E a submissão do feminino. Né? E redenção da mulher pela superação do casamento monogâmico. Beleza. Então, no total, se vocês lembram bem, né, o marxismo almejava um mundo sem diferenças de classe. E o feminismo aspirava a um mundo sem diferenças de sexo. Vocês lembram disso? Né? Quer dizer, segundo o Marx, então, enquanto tiver classes, então sempre haverá diferença. Então, vamos dizer assim, a sociedade, como que eu vou dizer assim, a libertação ela passa pela abolição das classes, não é mesmo? A sociedade sem classe. O feminismo, então, enquanto tiver diferença entre homem e mulher, então haverá opressão, exploração. Então, idealiza-se um mundo sem homem e sem mulher. Quer dizer, essa noção que é uma projeção analógica do raciocínio marxista. Então, o marxismo estima que, sejam quais forem os ganhos do proletariado, não é mesmo? E seja o que ceder à burguesia, enquanto houver proletário e burguês, então sempre haverá diferença. Então, o ideal é uma sociedade sem classe, onde não há mais burguês e proletário. Pois a mesma coisa, então, o mesmo raciocínio faz o feminismo. Quer dizer, sejam quais forem os ganhos da mulher, não é mesmo? E os recuos do homem, então, enquanto houver homem e mulher, sempre haverá diferença. Então, a alforria, a libertação, ela passa, ela implica, não é mesmo, um mundo sem sexo, sem homem e sem mulher. Então, é isso. Então, o problema estava em aberto e Butler trouxe uma solução, sob forma de sistema ideológico. Apenas ela parou no meio do caminho. Quer dizer, para a alegria LGBT, então ela entregou a receita completa para uma sociedade sem homem e sem mulher. Entregou, então, a receita para uma sociedade sem sexos. Contudo, ela não achou o truque para o fim do proletariado e da burguesia. Então, não achou o truque para uma sociedade sem classe. Então, pronto, o camarada Karl Marx vai ficar com fome, de certo, né? Agora, a convergência entre gayismo e feminismo passa por diversas etapas, que conta, inclusive, com grandes vultos teóricos, e, portanto, eleger uma figura paradigmática em detrimento de outras, quer dizer, comporta uma certa dose de arbitrariedade. Contudo, eu penso que a Judith Butler ela tem um mérito excepcional na fusão de ambas as correntes, então do gayismo, do feminismo, numa matriz ideológica única. Ela, a bem da verdade, herda um ideário devidamente sedimentado nos meios homossexuais, mas ela inaugura também subrepticiamente uma linha de pensamento que vai se tornar basilar no ativismo político. Veja bem, a ideia de um modelo heteronormativo a sufocar as demais formas de sexualidade estava no ar desde os incidentes de Stonewall em 1969. Tanto que é sintomático, o slogan em voga nas manifestações LGBT dos anos 70 era arrebenta a família, arrebenta o Estado. Smash the family, smash the state. É isso que eles gritavam na rua. Mas esse entendimento ficou mais claro a partir dela. Então vamos tentar entender bem. Então, para o movimento gay, a família heteronormativa, ela coloca uma chapa de chumbo em cima das demais formas de sexualidade, então que não conseguem se expressar. Então a alforria sexual, ela passa pela destruição desse modelo de família.
E o feminismo, ele parte justamente para isso também. Quer dizer, como que eu vou dizer, a família patriarcal heteronormativa é que sufoca a mulher, que escraviza a mulher, não é mesmo? Então, a libertação da mulher passa também pela destruição da mesma família heteronormativa e patriarcal, não é mesmo? Então, com a Butler, o que ela vai fazer? Então, ela vai atacar em profundidade essa noção de complementaridade natural, a fundamentar a união do homem com a mulher. Então, porque é isso que você tem que atacar para destruir a família. É isso. A noção de complementaridade se torna o ferrolho a estourar para abrir caminho à irrestrita exteriorização de todos os tons e entretons do arco-íris, e também para abrir caminho à libertação da mulher, então, na concepção feminista, não é mesmo? Porque essa complementaridade é que justifica esse modelo familiar, não é mesmo? Então, repito, a alforria sexual passa pela diluição do padrão hegemônico, então, desse padrão heteronormativo, em um sem número de arranjos alternativos e recombinações, onde tudo se torna família e nada mais é família. Então, depois de Gender Trouble, a grade de leitura do fenômeno, ela não é mais exatamente a mesma, porque a retórica LGBT e o discurso de gênero viram coisa igual coisa. Quer dizer, os atores são idênticos, os programas são indiferenciados, a temática é única, o espaço institucional é compartilhado, eles compartilham o mesmo espaço institucional, as iniciativas se fundem, não é? As estratégias são ambivalentes, digamos, não é mesmo? Então, a partir de Butler, penso eu, convém falar de movimento LGBT gênero, quer dizer, porque são dois fenômenos tangentes, para não dizer fungíveis, não é mesmo? Agora, para quem gosta de sutilezas, gay está levemente enganado com a Judith Butler, porque a escola butleriana, se eu pudesse chamar o pensamento então de Judith Butler, transcende tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade. Para ser claro, quem sabe talvez confusa então, a Judith Butler, ela anuncia tempos sem sombra de demarcação objetiva. Então, as categorias hetero, bi, trans, retro, que você puder imaginar, tudo isso está fadado a desaparecer. A era de Aquário só vai conhecer seres fluidos, de efêmera definição subjetiva. E em tal contexto, nem gay, nem homo haverá. Não é mesmo? Olha aqui o que ela fala, então. Olha bem. Se uma noção estável de gênero não é mais a premissa fundacional do feminismo, então ela rejeita a noção estável de gênero. Vou reler. Se uma noção estável de gênero não é mais a premissa fundacional do feminismo, talvez seja desejável outra política feminista para contestar as próprias reificações de gênero e de identidade. Uma nova política que fará da construção variável de identidade não apenas um pré-requisito metodológico e normativo, mas também um objetivo político. Então, pirar é um objetivo político. Agora, quem for são de espírito e quiser ficar insano, deve simplesmente entender que não há mais como estabilizar qualquer identidade sexual.
tudo é aleatório, e varia num segundo. Então, sapo vira príncipe para logo transmutar-se em minhoca, está feito. Então, contudo, ninguém se torna homem, gay ou mulher, porque homem, gay ou mulher já não há, é mesmo. E, logicamente, só se pode ser alguma coisa que existe, como marciano, talvez lobisomem, aranha de 3 cabeças, ou justamente fêmea de testículos, ou macho de vagina. E o pior, gente, é que o Ocidente produz bibliotecas inteiras e caminhões de doutores para falar essas besteiras. Só para você ter uma ideia do delírio. É uma total imbecilidade, na realidade. Mas é possível produzir um discurso inteligente sobre uma imbecilidade. A prova está feita. Bom, escuta, para quem tiver tempo para perder, e para quem não for deliriofóbico, pode pesquisar o conceito de performatividade. Mas é só se não tiver realmente outra coisa mais inteligente para fazer, tá? E aí, se você fizer isso, você vai ficar sabendo que não é sua identidade sexual que determina a maneira como você fala e age, mas antes a maneira como você fala e age que determina a sua identidade sexual. Então, basta agir e falar como mulher para ser mulher, basta agir e falar como travesti para ser travesti, e daí em diante. Então, e como você pode mudar infinitamente suas maneiras de ser, sentir, agir, falar, etc., então você muda infinitamente o que você é. Pronto. Bom, eu espero que você ainda saiba o que você é, mas eu tenho certeza que uma criança bombardeada com esse tipo de conversa na escola não mais saberá o que ela é, com certeza. Não é mesmo? E querem por tudo introduzir isso na escola. De qualquer forma, nós vamos ficar com saudade do bom velho Ogueia, porque o que vem por aí é coisa meio esquisita. A desconfiguração generalizada da sexualidade está no programa. Tá? E essa intenção não é extravagância de uma acadêmica isolada, não é, então, extravagância da Judith Butler, isoladamente. Quer dizer, essa ideia se instalou no topo da liderança LGBT gênero, por meio dos princípios de Yogyakarta, incessantemente evocados pela militância, inclusive, não é mesmo? Então, esse documento, esses princípios de Yogyakarta, é um documento aprovado por um conjunto de ONGs, e ONGs gays, e intelectuais simpatizantes, numa reunião realizada num hotel na Indonésia, em 2007. E a finalidade desse documento é equiparar direitos gays e direitos humanos, vamos dizer assim. A finalidade é de estender para os direitos gays toda a proteção, desde já consolidada em favor dos direitos humanos, não é mesmo? Agora, dos 29 signatários, vários tinham intimidade com a máquina da ONU porque eram ex-funcionários da ONU. E aí eles se valeram da própria experiência, da própria expertise, não é mesmo? Para levar a proposta à votação da Assembleia Geral da ONU. Isso com o apoio de alguns estados, evidentemente, né? Mas a manobra fracassou, porque o texto foi rejeitado pela grande maioria, como tentativa de impor uma interpretação sem qualquer respaldo nos tratados. Assim sendo, o diploma não tem nenhum valor jurídico, não possui força vinculante, não compromete ninguém fora as ONGs signatárias. No entanto, é reverenciado pelos meus ativistas e pela mídia como se fosse norma obrigatória. É apresentado como se fosse obrigatório. E ele é tacitamente aceito como tal, como obrigatório por diversas entidades nacionais
e internacionais de promoção dos direitos humanos. Então, por que estou contando isso? Para mostrar para vocês que não é uma coisa marginal, né? Quer dizer, o diploma, ele já integra, digamos, o eixo central da proposta gay feminista, né? Ora, quando a gente lê o conceito de identidade de gênero que ele consagra, ele reflete exatamente o conceito idealizado por Butler, né? Então, deixa ler aqui para vocês entenderem. Isso, o que fala, estou lendo, é os princípios de Yogyakarta. Né? Entende-se como identidade de gênero, diz esse texto, o profundo sentimento de gênero individualmente e internamente vivenciado por cada pessoa. Então, mundo objetivo some de tela. Né? Quer dizer, é o que interessa ao foro íntimo, é o que a subjetividade então, de cada um. Né? Então, vamos recomeçar. Entende-se como identidade de gênero o profundo sentimento de gênero individualmente e internamente vivenciado por cada pessoa, podendo incluir a percepção pessoal do próprio corpo, a qual pode envolver a modificação de aparência ou função corporal por meios cirúrgicos, médicos ou outros, e outras expressões de gênero como vestimenta, modo de falar e maneirismo. Né? Aí continua, o Estado tem obrigação de tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras para o total respeito e completo reconhecimento da outra definida identidade de gênero de cada pessoa. Então, nós somos, segundo eles, obrigados, não é mesmo, a pirar junto. Né? Bom, não fica muito longe do gênero volátil de Butler. É isso que a gente está reconhecendo. Né? Chega até muito perto. Né? Logo, o que começou como uma espécie de miragem individual na redoma universitária com a Butler, já virou alucinação coletiva e tomou conta da rua. Né? Porque, eu repito, quer dizer, esse documento, os princípios de Yogyakarta, já é aceito, não é mesmo? É aclamado, então, pela militância média, não é mesmo? Né? Agora, viu, gente, para encerrar com uma nota meio burlesca, então, é de se notar que a conversa gay rejeita furiosamente os estereótipos, não é? Sempre um masculino, feminino. Então, se você é masculino, você é machista. Se você é feminino, você é submissa, não é? Coisa desse tipo, né? Então, as expressões de gênero, como vestimenta ou maneirismo, se tu diz, são condenáveis para héteros, não fica bem. Se você é muito masculino, muito feminino, então não fica bem porque é estereótipo, não é mesmo? Agora, eles se tornam louváveis e até configuram direitos humanos para travesti transexual. É o que falam os princípios de Yogyakarta. Mulher que fala e gesticula como mulher se inferioriza, tudo bem. Homem com mímica de homem é machista, mas gay feminino ou lésbica masculina é figurino de topo, é figurino de topo de linha, então, e isso merece bajulação máxima. Pelo menos é indiscutivelmente o tipo de incoerência que filtra do texto que acabo de citar, dos princípios de Yogyakarta. Agora, para terminar, gente, eu preciso de ouvidos atentos para compartilhar as tensões aqui. Tem um provérbio em inglês que fala ignorance is blessed, ou seja, a ignorância
é abençoada. É um ditado assim cheio de sabedoria. Diz que quem não sabe das coisas também não sofre e vive feliz na vida, né? Quer dizer, ele é cerveja, samba, sorriso, 24 horas, não é mesmo? Agora, a consciência dos problemas, em compensação, é o primeiro passo para a força. Estou com essa conversa agora porque Yogyakarta me lembra o momento mais deprimente da minha pesquisa. Digo, a pesquisa que eu fiz para elaborar este curso. Na realidade, o estudo foi legal, quer dizer, muitas vezes surpreendente, às vezes assustador, tudo bem, mas não me trouxe real tristeza. Foi antes um sinal de alerta, um incentivo à reação, digamos. Agora, um caso particular me deixou descrente. Tá? Simplesmente eu perdi o ânimo. Por pouco eu deixo cair os braços e eu procuro um esconderijo no Himalaia para morrer meditando. Vocês ouviram falar da sentença do Supremo Tribunal Federal que assimila a união afetiva à família? O caso é famoso. Nessa sentença, vocês leem essa sentença, o Supremo ele dá 1 milhão de justificativas, e racionaliza de 1000 formas para finalmente mudar a Constituição por conta própria. É isso que ele faz, ele muda o conceito de entidade familiar consagrada pela Constituição. Quer dizer, a entidade familiar definida como união entre homem e mulher simplesmente virou nada para encaixar a união entre pessoas do mesmo sexo. É isso que fez o Supremo, não é mesmo? Ele estendeu, então, essa noção de entidade familiar para abranger, digamos, a configuração homoafetiva. Então, nisso, o Supremo ele passa por cima da vontade popular, do poder constituinte e do legislador. E ele explica, justifica isso, explicando que o Congresso deveria emendar a Carta Magna, segundo ele acha isso. Então, ele explica que o Congresso deveria emendar a Carta Magna, mas não o faz. Então, já que o legislador não legisla como o gay acha que deveria legislar, os ministros do Supremo resolvem tomar a iniciativa de alterar o sentido do texto constitucional por conta própria. Tá? Uma espécie de golpe de Estado, evidentemente, uma clara invasão de competências. Tá? Invadindo as competências do Legislativo, com certeza. Mas voltando ainda para Yogyakarta, no rol das explicações, das justificativas, eles citam, os ministros do Supremo citam os princípios de Yogyakarta. Então, entre outras coisas, o manifesto gay foi usado para mudar a Constituição. Talvez seja uma forma um pouco excessiva de falar, mas não tão excessivo assim, porque os princípios em questão estão no meio das justificativas. Os ministros se referem a uma autora americana que escreve um livro sobre a independência dos Estados Unidos, eles fazem alusão à Revolução Francesa, até a Constituição Francesa de 1956, me parece, não é? Eles falam de 1 milhão de coisas, menos do texto constitucional, que não deixa dúvida. Em vez de falar de tudo aquilo, eles tinham que olhar para a Constituição, não. Então, o texto constitucional, ele define claramente a entidade familiar como união entre homem e mulher. Acho que o artigo 226, não tem dúvida. Mas não falam sobre isso, falam de 1 milhão de coisas, depois eles acrescentam Yogyakarta na salada mista e mudam o sentido da Carta Magna. Olha bem, os princípios de Yogyakarta não têm valor legal para o Brasil, não é tratado, não é lei. É apenas um texto produzido por 29 aloprados, algum dia na Indonésia, num hotel, numa praia. Se pensar que o Brasil trocou ideias com o Brasil durante meses,
para redigir essa Constituição. Um debate se espichou por um ano. Esse texto, ele reflete os valores mais profundos da nação. É o que o povo quis do fundo do coração. Constituinte é para traduzir as aspirações da nação em lei. Isso faz uma constituinte. Então, e só cabe à soberania popular mudar isso. E não é que o Supremo ele vira as costas para dar atenção à opinião de uma ONG holandesa, 2 austríacas e meia dúzia de americanas. Não é formidável uma coisa desse tipo? Então, nós vamos analisar essa sentença lá na frente, porque haverá aulas específicas sobre a instrumentalização do poder judiciário pelo movimento gay. Mas aí, gente, para essas horas, vai ter que tomar aspirina, tá? Porque dá dor de cabeça, dá nojo, literalmente. Bom, realmente foi uma decisão completamente descabida por parte do Supremo. Quer dizer, o casamento homem-mulher e a família natural fazem parte do patrimônio cultural da nação. O patrimônio justamente arruinado agora por quem tem precisamente a incumbência de preservá-lo. É como o capital moral do Brasil dilapidado por seu fiel depositário. De onde que esse tribunal tira legitimidade para dispor assim da riqueza da nação, do povo? Pois bem, é isso. O Supremo julga todo mundo, mas todo mundo também julga o Supremo, viu? Isso pelo voto. Quer dizer, não, temos que mudar isso pelo voto, evidentemente. Mas tem que aprender a votar primeiro. Na realidade, o Supremo, numa dessa, ele fez o que sempre faz o Estado herdado do colonialismo. Sempre. Ele pensou como pensam os colonizados. Em vez de olhar para o umbigo de dentro, para saber o que o Brasil pensa sobre a família, ele olhou para o umbigo de fora para saber o que a ONU pensa sobre o assunto. Mas é isso. Acho que está na hora do Brasil profundo proclamar a independência de espírito e explicar para essa ONU que a casa já tem dono.